Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar iniciando hoje a nossa oficina de aquarela, esse contato primário, essa introdução. Então vamos trabalhar alguns conceitos e alguns fundamentos da técnica em si, e construir juntos esse contato mais íntimo, essa intimidade com a técnica e com o papel. Eu me chamo Jorge Lucas, sou formado em artes visuais, licenciado, e me licenciei há pouco tempo, no final do ano passado. E no ano passado também ministrei alguns mini cursos dentro desse espaço do Malc, e é muito gratificante estar aqui de novo com vocês. Então, a nossa oficina ela vai estar dividida em 4 encontros, como vocês puderam ver lá no ato da inscrição. Nesse primeiro encontro nós vamos ter esse contato, essa introdução de materiais, uma pequena introdução da história também dessa técnica, que é importante a gente tá vendo. É claro que eu vou passar apenas alguns pontos mais básicos e mais importantes, por assim dizer. E logo após esse encontro vamos ter a nossa segunda aula. E nessa segunda aula vamos trabalhar já com cor, mas a cor enquanto monocromia. Então vamos trabalhar apenas com uma cor e buscar saturações, buscar essa divisão dos tons, encontrar tons para uma determinada cor. Então vamos trabalhar apenas com uma cor, buscando e trabalhando a transparência, que é uma característica da aquarela, a transparência e essa saturação também. E no terceiro encontro já vamos ter um contato com o pigmento em si, com a cor. Então vamos trabalhar a partir da teoria das cores, o círculo cromático, e vamos estar buscando soluções visuais para esses trabalhos a partir de alguns conceitos. Por exemplo, podemos trabalhar com cores análogas. Isso vai ser explicado melhor no encontro em si. E na quarta aula, no quarto encontro, vamos ter o nosso último momento. Então nesse momento vai ser proposto um trabalho final para vocês, lembrando que esses 3 encontros vai ser pedido alguns exercícios. Então esses exercícios vai ser de extrema importância para que estejamos contabilizando a presença de vocês e para que a gente tenha esse contato mesmo no grupo. Então tem um grupo do WhatsApp, eu acho que todos já tiveram acesso ao link, e peço que entrem, porque lá vai ser onde a gente pode estar compartilhando as atividades e também gerando essa conversa entre a gente. E qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma questão que surja durante a oficina, ou alguma dúvida que vocês queiram estar tirando, vocês podem entrar em contato comigo no privado ou então no grupo. É melhor no grupo, porque a gente pode ter uma dinâmica melhor com os outros participantes também. E tendo dito isso, eu acho que vocês já devem ter um contato mínimo com a aquarela em si, ou se não, já devem ter esboçado algum trabalho, algum exercício. E aqui vamos nos pautar nessa introdução, no que as possibilidades que podemos encontrar, e as impossibilidades também, que é característica de qualquer técnica. Então na aquarela vamos ter possibilidades que a gente pode estar buscando, e também limitações, porque a aquarela ela tem muitas limitações, porque ela é uma tintura à base de água. Então ela traz essa sutileza, assim como todas as aguadas, que as aguadas são técnicas que trazem a água como um agente de mistura. E tendo dito isso, vamos partir para essa pincelada da introdução histórica. Como eu falei, vão ser apenas alguns pontos básicos, e para não se delimitar, ou para não ficar muito nessa questão histórica. Então vamos ver que ela é uma técnica que vai estar associada ao surgimento do papel e ao surgimento do pincel de pelos de coelho, isso lá na China. Então a gente vai ver que ela é uma técnica muito presente na cultura oriental. E depois disso a gente vai ver a presença da pintura em aquarela em iluminuras, isso na Idade Média. Então o que são iluminuras? Iluminuras são
ilustrações que vão estar presentes em livros. E esses livros da época, eles tinham um espaço específico para essa pintura. Então eram pinturas com guache, um guache muito sutil, ou então com aquarela. Então vamos ver que antecedendo cada capítulo, no início vamos ter uma iluminura. E depois disso a gente vai ter, já no Renascimento, a aquarela como um estudo prévio. Então a gente vai ver estudos do Dürer, acho que eu não sei muito bem a pronúncia, mas é do Dürer, Albrecht Dürer. A gente vai, inclusive é muito comum a gente ver o estudo de um coelho dele, então vocês podem estar pesquisando para visualizar, mas vocês podem estar procurando para dar uma olhada. Então vamos ter esse estudo prévio para saber como as cores vão se comportar diante daquela construção gráfica. E depois disso, ela vai estar, já no século XVIII, eu acho, século XVIII, ela vai vir como uma expressão nacional. Então vamos ver, muitas pessoas vão colocá-la como a pintura inglesa, porque a aquarela ela vai ser muito presente na cultura inglesa daquela época. Então vamos ter muitos pintores se utilizando, William Blake, a gente tem pinturas em aquarela do William Blake, e um que produziu muito pinturas em aquarela, que se tornou um marco assim, foi William Turner. Então ele produziu cerca de 19 mil aquarelas. Então as aquarelas dele trazem soluções gráficas que ele vai descobrindo, depois ele transpôs para pintura a óleo. Então certas transparências e certas construções desse efeito luminoso da aquarela. Então a gente vai ter esses períodos em que vamos ver esse aprimoramento da técnica em aquarela. Um salto maior vindo para cá, no nosso contexto, vamos ver que a aquarela no Brasil ela vem com a missão francesa, e como o Brasil naquela época era um país grande que tinha esse frenesi da descoberta, então tinha os artistas viajantes que saíam desse lugar e passavam por dentro do Brasil através de nessa busca por paisagens e nessa busca pelo território, no desbravamento. Então vamos ver que existem muitas pinturas de viajantes. Então as aquarelas do Brasil se compõem a partir desses artistas viajantes que vão retratar o Brasil, o interior do Brasil, desconhecido até então. E vamos ver que existem várias pinturas, inclusive do próprio Albrecht Dürer. E depois disso, a aquarela meio que cai em desuso, porque ela vai ser associada ao uso escolar. Então essa questão dela estar sendo utilizada na escola vai trazer certos preconceitos e certas delimitações. Então, a partir disso a gente não vê tanto a aquarela dentro desse meio artístico. Então, a partir disso vemos que a aquarela ela se torna uma ação para a educação da criança, daquele aluno. Então ela vai cair em um certo desuso. Isso não desmerece em momento algum e não nega também as características que ela traz, a força visual na construção que ela tem. Ela pode trazer um grande resultado, resultados maravilhosos, impressões visuais muito marcantes, mas isso exige um amadurecimento. Mesmo ela estando presente dentro da escola, ela vai exigir do aluno e de qualquer pessoa que venha trabalhar com ela um amadurecimento, seja técnico ou na própria construção. Então podemos ver na pintura japonesa, como na pintura oriental, a partir de onde ela surge, que existem os sumiês. Então o sumie é uma pintura gestual, você traz um gesto, tentando traduzir a sutileza da imagem através desse gesto. Então para isso existe um certo amadurecimento. Vamos fazer uma breve introdução do material que vamos ter para trabalhar. Então a aquarela vamos encontrar ela com dois tipos. Vamos encontrar a bisnaga, aquarela em bisnaga, e as aquarelas em pastilhas. Então, é critério de cada um qual tipo escolher. Eu particularmente gosto de uma aquarela em bisnagas, porque ela é mais prática de usar, e a pastilha eu não gosto muito, mas inclusive eu só tenho em bisnaga para mostrar para vocês, que aqui é uma linha estudante, mas é uma linha, e vamos ter diversas linhas para tinta em aquarela. Vamos ter a estudante, que é essa linha aqui, que ela é bem mais acessível, é bem mais em conta,
E dentro da linha escolar vamos ter tintas que vão dar um resultado muito satisfatório e outras que vão dar um resultado péssimo. Então isso vai variar de acordo com o preço, o preço de cada um. Essa eu comprei na época a partir de R$60, eu acho. Faz muito tempo, faz 4 anos que eu tenho ela. E ela me oferece um resultado particularmente satisfatório. Não chega a ser ótimo, mas como estudo ela é uma ótima opção. E depois disso temos as linhas escolares, que são com a tinta com a qualidade mais baixa ainda. E acima das duas vamos ter as profissionais, que são tintas feitas com materiais muito de qualidade excelente. Então ela vai mostrar um resultado ótimo para você. E como eu falei, essa aqui é uma linha estudantil, ela não é tão cara, é acessível e oferece um resultado satisfatório. A tinta em aquarela é importante você ter um papel de aquarela. E o que esse papel de aquarela oferece? Ele vai enrugar menos, é claro, porque você vai estar utilizando água para misturar as tintas, para utilizar a tinta. Então é importante que você tenha um papel próprio para aquarela. Isso é um papel de 300 gramas, próprio para aquarela. Então, na mistura dele você vai ter algodão na fibra, a fibra de algodão. Alguns têm fibra de bambu também. E vai trazer uma absorção muito melhor da água, ele não vai enrugar e vai ser excelente para o trabalho com água. E vamos ter o papel arroz também, só que o papel arroz ele vai ser muito mais caro, eu não aconselho comprar, porque ele é muito caro e, se eu não me engano, vende por folha. Ele é um papel de origem japonesa, se não estou enganado, mas é muito caro e, sim, particularmente para mim, não compensa. Ele não traz um resultado muito acessível, por assim dizer, mas como experimento é uma ótima opção. E vamos ter o papel canson também. Se vocês não puderem estar comprando o papel próprio para aquarela, que ele tem um custo um pouco elevado, vocês podem estar comprando o bloco canson também, A4. Eu utilizo essa daqui. Ele não vai oferecer um resultado muito satisfatório, mas ele vai suprir algumas características, a sua necessidade básica como estudo. Então ele é ótimo para estudo. Eu inclusive utilizo ele incessantemente como um material de estudo para estar estudando a aquarela, o que eu quero fazer, para depois transferir para o papel próprio para aquarela. E também utilizei muito quando eu comecei, para não ter esse gasto excessivo. Então aqui é um papel de 180 gramas, é o canson, e vocês vão ter acesso a ele nessa forma lisa, ou então com gramatura também, com textura. E do papel para aquarela vocês vão ter dois tipos: o papel prensado a quente, que ele vai ser muito mais difícil de você encontrar no mercado e difícil de manusear também, porque ele vai se mostrar muito rebelde quando você for utilizar a tinta. E vamos ter o prensado a frio, que é esse que eu mostrei agora para vocês. Ele é muito mais fácil de utilizar e você vai encontrar muito mais fácil no mercado. E eu aconselho a vocês, nesse primeiro momento, fazerem os exercícios nessas folhas. Então vocês podem estar utilizando o bloco de papel A3, que é esse tamanho aqui, o A3, ou então o A4, que o A4 vai vir nesse tamanho. Então, se vocês forem utilizar o A4, que eu aconselho nesse momento utilizar o A4, vocês podem estar subdividindo a folha em dois pedaços, não trabalhar com blocos pequenos, porque a aquarela demanda muito tempo e muita paciência. Então, como estudo, é bom a gente estar fazendo esses pequenos estudos de forma muito mais reduzida. Tem outros papéis também que vocês podem estar utilizando, que eles não absorvem muito bem a água, mas servem como medida paliativa. Esse aqui é o papel casca de ovo. Ele absorve, ele se mostra muito bem para trabalhar aquarela. É claro que como estudo. E
Depois disso, vamos precisar de um godê, se vocês preferirem godê. Eu mesmo utilizo esse pratinho de cerâmica, que eu gosto bastante de utilizar ele, então eu utilizo mais esses pratinhos mesmo. Eu não utilizo godê. E quem quiser para misturar água pode utilizar conta-gotas. Eu não utilizo, eu utilizo papel ou pincel mesmo e vou na raça. Mas quem quiser esse controle na pintura, vocês podem estar utilizando conta-gotas para ter esse controle. E por conta disso, vamos precisar de algum recipiente para colocar água. Então vocês podem utilizar copos, vasilhas, qualquer recipiente que vocês possam colocar água. Para lavar os pincéis depois de utilizado, e outro para esse potinho aqui é bem comum, né? Vocês conhecem. E outro para vocês estarem misturando as tintas. Então vamos precisar de dois recipientes. E para prender a folha de papel, vocês podem utilizar fita gomada. Eu aconselho a utilizar fita gomada. E tem uma fita gomada própria para aquarela, que ela vai sair muito mais fácil. E eu não aconselho a utilizar durex, porque o durex ele vai prender, vai fixar muito bem no papel e vai ser difícil tirar. Então quando vocês forem tirar, vocês podem rasgar o papel. Eu uso esses grampos aqui. Vocês podem ver que tem dois tamanhos, e esse maiorzinho, que ele tem uma pressão muito maior, eu gosto mais desse. E tem esses menorzinhos assim, que eles têm uma pressão bem mais leve. E os pincéis. Então, os pincéis, para os pincéis é bom vocês estarem optando por pincéis macios. Todos aqui são de cerdas sintéticas. Vocês podem estar utilizando o de pelos de animal também, que os mais comuns e mais utilizados são os de pelo de coelho de origem chinesa. Mas os meus todos são sintéticos. Vocês podem ver que existem esses de ponta redonda, macios, e esses de ponta chatas, chanfradas. Eu particularmente não gosto de pincéis chatos assim. Esse aqui eu utilizo mais para grandes áreas, então para espalhar água, então a tinta. Mas eu gosto mais dos pincéis redondos, então vocês podem ver que há vários tamanhos, várias formas de ponta. Esse aqui é um pincel de caligrafia que eu estava experimentando para ver possibilidades e acabei desgastando a ponta, tirando o formato dele. Por quê? Então, vocês vão precisar de um pano também. O pano serve para limpar os pincéis. Ele está um pouquinho sujo porque eu tirei a tinta do pratinho de cerâmica para poder mostrar para vocês. Mas é importante vocês, quando forem lavar os pincéis, vocês tirarem a sujeira dessa forma, a tinta, porque isso não vai desgastar a ponta de forma leve e com sutileza. Porque se vocês fizerem isso com força, vocês vão acabar fazendo o que eu fiz, destruindo a ponta do pincel. E vocês podem estar utilizando o pincel de novo se acontecer isso, mas lembrando que não para detalhes, mas para grandes áreas. E para quem quiser trabalhar não apenas com os pincéis, mas está desenhando com lápis, é importante lembrar que vocês escolham lápis macios. Quanto mais macio, melhor, porque o papel tem fibra. E se vocês colocarem muita força sobre o papel, vocês podem estar machucando o papel, a textura, a fibra dele. O mesmo vale para a borracha. Então, se vocês utilizarem a borracha no papel, vocês vão ferir o papel, vão machucá-lo. Isso vai interferir no resultado que vocês vão obter também no final. Na oficina, é importante vocês estarem fazendo... Na oficina é importante vocês, na questão dos exercícios, vocês estarem anotando do lado, fazendo pequenas anotações. Então, ao fazer exercício, vocês podem, do lado dele, ou então, uma folha faixa, quando vocês podem fazer uma espécie de caderno, sketchbook, e anotar também os resultados que vocês tiveram, a forma que vocês utilizaram o papel. Então, ao fazer esses pequenos exercícios, vocês podem estar colocando do lado qual
como vocês obtiveram esse resultado e do que vocês esperavam. Isso vai servir como um diário para vocês estarem sempre por exemplo, se vocês quiserem fazer uma determinada pintura com determinado efeito, vocês já podem ter esse estudo prévio do resultado que vocês obtiveram e saber o que vocês devem fazer para obter esse resultado. E por isso a importância de você estar fazendo essas observações, essas anotações dos exercícios, e também estar experimentando por livre e espontânea vontade. Então, na oficina vamos ter um tempo reduzido, são 4 encontros esses vídeos vão ter 20 minutos, entre 20 a 30, 40 minutos, que são introduções, são apontamentos, e depois vocês vão ter horário de prática, o exercício dessa técnica, porque eu acho que é muito importante disponibilizar esse 1/4 da aula para vocês estarem aprendendo a técnica em si, estarem experimentando, porque é justamente na experimentação que vocês vão construir esse contato. Então vocês podem agora estar experimentando de uma forma mais livre. Então vamos ter 2 propostas nessa primeira aula. A primeira proposta vai ser trabalhar com papel molhado. Eu vou explicar em um vídeo à parte como vai ser essa atividade. Então em uma folha vocês vão molhar com água. Vocês podem espalhar com pincel para não sobrecarregar a água, não sobrecarregar de água o papel. Então vocês podem utilizar um papel ou um pincel, mas um pincel maior. Esse é um pincel de maquiagem que eu consegui, mas eles servem também. Então vocês podem estar utilizando esse pincel para espalhar por toda a folha, e tendo a folha molhada vocês podem adicionar a tinta, ou seja, vocês estão livres para experimentar. É um exercício à mão livre, por assim dizer. Vocês vão ter esse contato primeiro, e com outro pincel vocês vão estar utilizando essa tinta. Vocês podem fazer um desenho, quem preferir, ou então fazer um exercício de observação com essa técnica. O segundo exercício vai ser um exercício com papel seco. Então vocês vão fazer daquele modo. Vocês vão lá, colocam água no pincel, misturam com a tinta e passam para a folha. Como eu falei, vocês podem fazer um desenho de observação nesse exercício, ou então fazer de forma livre, fica a critério de vocês. Ou então com desenho, mas lembrando, com traço sutil, para não aparecer sobre a tintura. E pode aparecer também, se for escolha de vocês. Então, gente, eu fiz uma gambiarra aqui para poder mostrar para vocês. Então, o primeiro exercício é o exercício com o papel molhado. Então vocês molham o pincel no copinho de vocês, e depois vocês vão passar pelo papel. Então vocês podem passar dessa forma. Lembrando que é importante vocês estarem prendendo o papel na prancheta. No caso eu não prendi, mas é só como ilustração. Vocês podem prender com fita gomada nessa parte aqui, então com os grampos. E tendo prendido, vocês podem estar utilizando a tinta. Vocês vão lá, molham colocam o pincel na tinta de vocês e podem estar passando. Aqui a gente vai conseguir matizar o papel, e depois vocês podem estar trabalhando por cima dele a partir de camadas, mas tem que esperar secar. Então a tinta em aquarela possibilita esse uso de sobreposição. Depois vocês podem desenhar um exercício livre de observação, utilizando o pincel e a tinta, nesse primeiro momento sem lápis. Secou um pouco, então vou acelerar aqui para mostrar para vocês. Vocês podem estar experimentando o papel e o pincel também, mas mais ligado ao gestual, sem se prender tanto. Mas fica a critério de vocês. Vocês podem estar fazendo exercício de observação também. Tá um pouco complicado para mim, que tá ao contrário aqui, então tá de ponta cabeça.
Então vocês podem estar experimentando formas também, fazendo pequenos esboços, fazendo mas sempre buscando perceber essa reação do papel com a tinta, com a tintura, estar molhando de novo quando ele secar, e sempre buscando esses efeitos, que efeito pode dar com o papel molhado e a tinta seca. Essa é a primeira forma, bem mais livre. E na segunda forma, deixa eu pegar aqui, o papel tá molhado, então vocês podem ir desenhando o que vocês querem representar. Então, nesse segundo momento você vai ficar de ponta cabeça, tá, gente? Então você pode pegar um lápis, mas com linhas mais finas. Então vocês podem fazer um esboço geral do que vocês querem trabalhar, e a partir desse esboço construir com o papel seco, naquele método mais tradicional. Então vocês já vão ter outro efeito. Então linhas bem livres mesmo, que é um primeiro contato, é mais um primeiro contato mesmo. Você está descobrindo ainda as possibilidades. Então a gente vai construir esses tons. Eu gosto de passar sempre um tom base no desenho, que vai ser a luz mínima. Então a gente vai trabalhar a partir dessa luz mínima que já tem nele. Eu passo por todo o desenho, depois apenas vou sombreando o que é mais escuro. E quando tem a tinta fica mais escura, eu espalho ela, porque diferente da tintura a óleo, da acrílica, na aquarela a gente começa pelos tons mais claros, porque ela é uma tintura de sobreposição. Então você não pode, você pode deixar o claro mais escuro, mas ao contrário você não pode deixar o tom mais escuro mais claro. Aqui eu estou utilizando apenas um único tom, mas vocês podem utilizar outras cores, fica a critério de vocês. Eu estou utilizando apenas uma cor porque já estava disponível aqui no Godê e no meu pratinho, na verdade. Então vocês podem estar fazendo esse estudo com papel seco, então vocês vão ter outro resultado diferente do papel molhado, e vocês vão construindo esses valores utilizando essa tinta. Então aí com o tempo a gente vai dando forma ao desenho com isso. Então a gente vai fazer esse primeiro trabalho. Esse é o nosso primeiro exercício, essas duas formas, a tinta com o papel seco e com o papel molhado. E depois vocês podem estar fazendo do lado as impressões, ou ir um papelzinho à parte e sobrepor nele como estudo quais foram as dificuldades, ou qual a dificuldade que você encontrou. E como eu falei, vocês podem estar buscando trabalhar com cores. Aqui eu utilizei só uma cor específica, porque era a única que estava à disposição, mas vocês podem estar trabalhando com outras cores nesse primeiro momento. Como eu falei, é um estudo, é um contato prévio, então vocês podem estar buscando saber como cada cor vai interagir com outra, ou quais os efeitos que vocês podem obter misturando as cores. Então esse primeiro momento é um momento de aproximação com a aquarela, para quem não tem esse contato ainda, e vai ser um momento para a gente estar construindo essa intimidade. Então aqui
vocês podem estar misturando cores, buscando soluções, mas a atividade, a proposta é essa, trabalhar com esses dois tipos. Aqui eu utilizei um papel canson, eu não utilizei o próprio aquarela, então vocês podem ver que se vocês utilizarem uma quantidade menor de água, ele não enruga, ele não vai trazer uma qualidade muito boa, ele não vai trazer brilho para a cor. Então, quanto melhor o papel, mais brilho a cor vai ter. E vocês vão notar que a cor ela vai perder o brilho à medida que ela seca. Isso porque essa é uma tinta da linha estudantil, então vai ter uma qualidade reduzida. Para quem tem acesso a uma tinta de uma qualidade melhor, uma profissional, então assim profissional, vocês vão estar com outro resultado para vocês, disponível para vocês. É importante também a gente estar trocando a água que lava os pincéis. A minha água já está marrom, pegou a tinta todinha, e sempre lavando os pincéis. Vocês podem ver que ainda não secou, mas o papel que não é próprio para aquarela, ele enruga um pouquinho, vai enrugar um pouco. Depois eu mostro para vocês como ele ficou quando secou, mas eu utilizei esse papel que não é próprio para aquarela. Na próxima aula eu vou utilizar o canson próprio para aquarela, para a gente ter essa comparação, ver os resultados que cada um vai dar pra gente. Não secou completamente ainda, mas como já se passaram praticamente 2 horas, não secou ainda porque, como eu falei, é um papel que não é adequado, e também porque o clima está frio. Então, se vocês tiverem um secador de cabelo ou qualquer outro objeto que ajude na secagem, para que seque mais rápido, é importante que vocês utilizem. Como aqui tá um clima chuvoso, está tempo do inverno, a secagem está durando mais, está demorando mais a secar.